Nós vamos debater agora os impactos econômicos da invasão russa ao país vizinho. Comigo, o analista internacional da CNN, Lorival Santana. Oi, Lorival, boa tarde. E nós vamos receber agora também, mudando de câmera aqui, me acertando, nós vamos receber também Adriano Pires, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Temos Marcos Bianchi, que é consultor, um dos maiores especialistas em agronegócios no mundo todo, e também Otaviano Canuto, que foi diretor do Banco Mundial e continua morando em Washington, tem um olhar muito interessante sobre as decisões e a participação dos organismos multilaterais em todo esse debate. Boa tarde a todos, que bom tê-los aqui. A CNN tem promovido esses debates para ajudar quem está conosco a compreender os impactos, os efeitos e os custos, né, Lorival, de todas as decisões que têm sido tomadas. Otaviano, eu vou começar por você, perguntando dessas últimas declarações de agora de Putin, enfim, fazendo o alerta sobre as armas nucleares. Do outro lado estão organismos multilaterais, como o Banco Mundial, como a própria OTAN, e como tantos outros, o Fundo Monetário Internacional em alerta máximo também, não contra bombas nucleares, mas contra bombas financeiras e também econômicas que podem causar impactos no mundo todo. Queria um pouco a tua análise sobre isso. Qual é o termômetro que você mede hoje desses impactos na economia mundial? Boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, digamos assim, o âmbito de ação, nesse caso, depende de países, de conjuntos de países individuais, não de instituições supranacionais. Pense na ONU e lembremos-nos de como sequer a declaração do Conselho de Segurança pode ser emitida, porque a Rússia, que preside nesse momento, disse não, né? Mas, na verdade, o movimento recente feito pelos países ocidentais, europeus e Estados Unidos, com relação ao SWIFT, foi significativo. Significativo ao mesmo tempo em que foi seletivo. Porque o que é que acontece? O que é que está em jogo aqui? Você tem uma espécie de luta de boxe. Em qualquer luta de boxe, ganha o lado que conseguir ser menos afetado por golpes, não é? A disposição do lado europeu e norte-americano de dar um golpe econômico na Rússia foi tentativamente desenhada para ver se minimiza o impacto de volta com restrições sobre as transações energéticas e de outra natureza, né? Dada a dependência europeia em relação a produtos agrícolas e petróleo e gás da Rússia, né? Agora, mesmo assim, mesmo tentando aliviar nesse lado, vai ter um impacto, já está tendo impacto. A gente está assistindo já uma corrida bancária na Rússia. A desvalorização da moeda russa na semana passada também é algo que vai ter consequências. Agora, os desdobramentos disso ainda não estão exatamente claros, porque vão depender justamente da duração da guerra. Tem um detalhe importante a levar em conta, que é o seguinte: do lado ocidental, os prováveis efeitos de aumento de preços de commodities derivados da guerra vão introduzir um choque adicional já no momento em que essas economias estão se defrontando com a possibilidade de seus bancos centrais terem que apertar fortemente as condições monetárias por conta da inflação fora do controle. Nós estamos apenas assistindo um capítulo, né? Agora, definitivamente, amanhã vai ser um dia certamente cheio de emoções no que diz respeito a preços de commodities. Lorival, passo a palavra para você agora. Vou pegar esse gancho aí do Otaviano para falar com o Marcos. Aliás, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Marcos, essas sanções ao SWIFT, elas atingem em cheio a exportação de grãos. A Rússia é a maior exportadora de grãos do mundo, isso é basicamente trigo e milho, embora para minha surpresa, numa reportagem de 2018 lá na Rússia, eu vi que eles estão também aumentando a produção de soja. Qual o impacto que você acha que pode ter à medida em que vá se fechando a transmissão de contínuos, de
dinheiro, de pagamento. Estou falando com o Marcos Yankee, hein? Não com o Adriano nesse momento. Ainda farei perguntas para o Adriano. Mas, Marcos, em relação a não haver a possibilidade de pagamentos, né, pela exportação russa dos grãos, qual o impacto disso sobre o mundo? Bom, eu acho que esse impacto é principalmente na área de trigo, milho e outros cereais. A Rússia e a Ucrânia ainda são muito pequenas em soja. A Ucrânia é relativamente grande em óleo de girassol, ela representa 50% do mercado mundial. Mas, basicamente, eu acho que o impacto maior é trigo. Esse impacto vai se sentir principalmente no Oriente Médio, uma vez que os países islâmicos daquela região compram 50% do seu trigo de Ucrânia e Rússia, né? Então, vai ter um impacto, sim. Um outro impacto muito importante, se tiver essa questão lá do SWIFT, portanto, a dificuldade de comercializar e de fazer transações, né, seria na parte de fertilizantes. Nós somos extremamente dependentes dos fertilizantes da Rússia, da vinda lá de nitrogênio, fósforo e potássio da Rússia. A Rússia representa hoje 20% da nossa compra de fertilizantes. A gente depende hoje de importações em 80% do que a gente usa. Portanto, é um impacto grande em um momento que os preços dos fertilizantes já estavam extremamente altos e vão subir ainda mais e há, portanto, um risco de abastecimento. Então, eu diria, basicamente, trigo, no caso de Ucrânia e Rússia, que representam 30% do mercado internacional, e milho, aonde a Ucrânia é o quarto maior exportador do mundo, atrás dos Estados Unidos, do Brasil e da Argentina. Portanto, nesses dois produtos que o impacto vai ser mais alto. Adriano, eu quero pegar carona, agora é minha vez de pegar carona aqui no Marcos Yankee, só avisando, Marcos, que eu quero voltar muito nesse ponto que você trouxe dos fertilizantes, né? Nós acordamos descobrindo que o Brasil é absolutamente dependente do fertilizante, ou seja, somos um dos maiores exportadores mundiais de commodities agrícolas e temos essa dependência enorme. A guerra nos fez nos dar conta disso. Adriano, eu quero falar dessa interdependência, né? Assim como o Brasil descobriu que é dependente da Rússia para fertilizantes, o mundo inteiro está descobrindo o tamanho da dependência para o setor energético, e aí nós estamos falando da Europa, claro, que é um dos grandes blocos econômicos do mundo, sobre a Rússia. Quer dizer, então temos duas questões aqui. Essa interdependência de uma intensidade fortíssima, colocando em risco, entre outras coisas, o abastecimento de gás dos países e, portanto, o funcionamento das suas economias, desde aquecer a casa das pessoas até o funcionamento de unidades produtivas. Você vem chamando a atenção para a transição energética e como isso colocaria em risco muitos países no mundo. Queria ter o diagnóstico sobre essa interdependência e sobre esse risco de abastecimento. Bom, boa tarde a todos. A gente tem que entender que a Rússia, né, é um dos principais players no mercado de energia do mundo, né? Só para a gente ter uma ideia, né, a Rússia hoje é o terceiro maior produtor de petróleo, mas é o segundo maior exportador de petróleo do mundo, ficando atrás só da Arábia Saudita. Se a gente vai para o gás natural, a Rússia hoje é o segundo maior produtor de gás natural do mundo, mas é o primeiro exportador de gás do mundo. Então, essa característica de ser o primeiro exportador de gás e o segundo maior exportador de óleo, a gente vê que essa guerra vai mexer, já está mexendo muito com os preços, podendo aí a gente ter problemas seríssimos, não só de abastecimento, como o preço do petróleo e do gás natural explodindo. O fato é que a Europa, né, errou no planejamento energético dela nos últimos anos, ao ficar muito refém do gás russo, né, a Europa abandonou a energia nuclear, abandonou com a rapidez talvez muito grande o próprio carvão mineral e ficou dependente da Rússia, do gás russo e das renováveis. O fato é que a pandemia, né, quando você sai da pandemia, a primeira ciclo de saída dela, quando você vem as vacinas, essa retomada do crescimento econômico mostrou claramente que as renováveis não conseguiram atender a demanda de energia que a Europa e mesmo o mundo precisava para recuperar, né, as taxas de crescimento. E a oferta de petróleo e gás também cresceu muito pouco. Por quê? Porque esse mesmo discurso ambientalista fez com que as empresas privadas de petróleo, as grandes empresas, Shell, ExxonMobil, etc., investissem menos nos últimos 5, 6 anos, porque elas foram
entre aspas, quase que proibidas de investir em petróleo e gás, dado essa demonização dos combustíveis fósseis. Então, você teve o quê? Você teve um grande empoderamento das empresas estatais de petróleo e da própria Rússia. E a Rússia criou o quê? Criou junto com a OPEP aquela instituição que chama OPEP+, o mais é a Rússia. E de lá para cá, né, eles fizeram uma política de cotas e esses 600 bilhões aí que é hoje o que a gente reserva no Banco Russo, é muito explicado também que a Rússia ganhou muito dinheiro com esse petróleo mais caro, né, de lá para cá, e junto com a OPEP, e aí os países, né, com esses discursos, os próprios Estados Unidos com discurso talvez ambientalista em excesso, também abandonou um pouco a questão do combustível fóssil. O próprio presidente Biden, quando foi eleito, anunciou que não ia renovar os contratos do shale gas, do shale oil. Então, esse é um cenário. Eu só queria, antes de terminar essa primeira parte, colocar uma coisa importante que o Marco Janck falou, que o Brasil hoje é dependente de fertilizantes da Rússia. Isso é uma coisa interessante, porque o Brasil hoje já é um exportador de óleo, né, de petróleo, mas nós continuamos sendo um importador de gás. E por que a gente é importador de gás? Porque tem uma política no Brasil, né, que incentiva a reinjeção de gás, principalmente no pré-sal. A gente hoje já está injetando mais de 60 milhões de metros cúbicos de gás. Por quê? Porque a gente não tem infraestrutura. E não tem infraestrutura por quê? Porque a gente também não tem mercado. Então, a gente hoje já poderia tranquilamente, se a gente tivesse uma política energética, acho que olhando mais esse lado estratégico, a gente está vendo que todos os conflitos nos últimos anos de guerra envolvem energia, a gente já poderia hoje não ser importador de gás. Olha, a gente importa hoje 50% do gás que a gente consome. E poderíamos estar fabricando muito fertilizante e não estar tão dependente como a gente está hoje do fertilizante que vem principalmente da Rússia. O Adriano está dizendo que a gente devolve para a natureza o gás porque não tem infraestrutura para utilizá-lo, né, Adriano? Exatamente. Otaviano, essas sanções do SWIFT, que entraram só na segunda fase das sanções, elas isentam a energia, mas deve haver repercussão sobre a cadeia de energia, que é muito capilar, mas, enfim, atingem as outras atividades, os outros setores da economia russa. Muito se falou que isso teria um custo muito alto também para o Ocidente e que a Rússia, por sua vez, teria condições de driblar isso com os arranjos que ela tem com a China. Qual o panorama que você traz para nós sobre essa questão das transações financeiras? Certamente a possibilidade da Rússia tentar encontrar outros canais, inclusive a alternativa ao SWIFT, que existe através da China, mas que é tímida. O que faz o SWIFT para tornar viável com 40 mil transações e registros diários, o sistema chinês não é equivalente, não chegou lá. Até você sabe que se imagina que com o passar do tempo a China vai investir, vai tentar estender o alcance da sua rede de registros de mensagens. Na verdade, o SWIFT é um sistema de mensagens que torna possível a verificação e a confirmação de transações entre duas partes, não é? Já se sabia sempre que em algum momento a China vai tentar, para até não estar sujeita a sanções como estiveram o Irã, tá certo? E como agora está a Rússia. Agora, esse canal alternativo, ele não substitui, não é um perfeito substituto do que é o SWIFT para as transações do lado russo. Tem um detalhe importante, é o seguinte, não é por acaso que em 2014, depois da invasão da Crimeia, quando se discutiu a possibilidade de fazer um movimento similar a esse, né, de cortar a Rússia do SWIFT, houve uma oposição muito forte de vários centros. O ministro francês chamou isso de bomba atômica, não é? Mas tem uma outra bomba atômica também, que é um passo adicional, que é possível legalmente, a despeito do que falou o próprio Putin antes aqui da gente começar, que é começar a atacar os ativos dos magnatas russos, para além do Putin. Se estima um volume monstruoso de dinheiro, de recursos
que saíram da Rússia sem aparecer na contabilidade e que estão alojados em ativos fora, tá certo? E se for possível tracear, e a Inglaterra mostrou que é possível, como fez agora quando selecionou 3 magnatas russos para apertar o cerco, desse processo, digamos, alcançar um estágio adicional, que é o de congelamento de ativos de russos do lado de fora. Marcos, eu estava me lembrando aqui de uma história que eu ouvi ontem. Eu tenho uma prima que mora em Vitória e me contou que foi à feira no Jardim da Penha e foi comprar milho. E o preço do milho tinha subido. Aí ela perguntou, mas por que a senhora subiu o milho? Ah, porque essa guerra lá na Ucrânia está aumentando o preço do milho. Não é brincadeira, é verdade isso, né? E eu perguntei para minha prima Marcela, sabe o nome da senhora? Ela falou, não, ela chama todo mundo de Amada e tal. Então a dona Amada está vendendo, está cobrando mais caro já pelo milho. Ela não consegue entender mais direito como esse mecanismo vai se dar. E ela está cobrando mais caro pelo milho e pelo ovo caipira, que afinal de contas ela usa o milho também para alimentar as suas galinhas. Então, veja como nós ficamos aqui falando economês, né, para tentar traduzir como é que essa discussão lá na Ucrânia, do outro lado do mundo, chega à mesa dos brasileiros. E a dona Amada, na feira do Jardim da Penha, já entendeu que o ovo dela, o ovo caipira dela vai ter que ficar mais caro. Então, óbvio que nós estamos aqui fazendo um debate mais aprofundado, mas a partir dessa percepção tão simples e cotidiana da vida brasileira, da economia, portanto, eu queria a tua avaliação sobre esse efeito dominó que a alta dos preços pode acontecer. Ele vai ser transitório? Ele tem cara de pegar carona no movimento que veio já da pandemia e seguir num ritmo mais forte? Bom, eu acho que uma crise como essa, né, ela causa mais volatilidade. Nesse caso, aumentos de preços em função da incerteza. É claro que se as coisas se acalmarem daqui a 3 semanas, possivelmente isso volta para trás, né? Agora, a gente já tinha um aumento importante de preços de commodities em função da seca que aconteceu lá no sul do Brasil. O ano passado tivemos problemas de secas e geadas, quer dizer, a gente tem tido problemas recorrentes de oferta, tanto aqui no Brasil como em outros países. E, obviamente, que essas commodities mais importantes, tipo soja, milho, algodão e outras, elas são cotadas em bolsas internacionais, e não é o preço lá na feira que está mudando. Quer dizer, o que está mudando são as bolsas internacionais e o uso dessas commodities pelo mundo inteiro, porque nós exportamos, de fato, nós somos hoje o número 1 do mundo em soja, o número 2 em milho, o número 2 em algodão, o número 1 em carne bovina na exportação do mundo. Então, obviamente que isso afeta o mercado aqui dentro, vai gerar inflação se a incerteza continuar, e inflação não apenas aqui no Brasil, mas em vários outros países do mundo. Conforme eu disse antes, o maior risco hoje é de insegurança alimentar no Oriente Médio. E o Oriente Médio não produz, porque é uma região extremamente seca. Depende muito de importações. Então, isso é muito grave. No nosso caso, o que é mais grave hoje é um pouco o mercado de trigo, porque nós somos importadores de trigo, e essa questão que eu já falei antes lá dos fertilizantes, porque se a gente tem uma perda de abastecimento de fertilizante, isso vai comprometer a próxima safra com certeza, né? Então é isso que a gente tem que ficar atento. Agora, só mais um ponto, eu acho que existe aqui um outro risco, que é de médio e de longo prazo, que nós podemos falar a seguir, que é essa aliança Rússia-China, né? Que começou a aparecer nesse processo de formação de grandes coalizões, quer dizer, na medida em que a OTAN atacou, de certa forma, os interesses da Rússia, a Rússia foi caindo na mão da China. E aí sim, se essa aliança progredir no médio e no longo prazo, isso pode ter grandes impactos para o nosso agronegócio. Isso. Posso... Pode pegar, Otaviano, pode pegar. Tá, legal. Olha, a dona Amada está inteiramente correta. O que acontece? Ela tem a expectativa de que, quando for repor os estoques de milho dela, ela vai ter que pagar um preço mais alto. É claro que, se ninguém mais achar isso, evidentemente ela pode quebrar a cara de perder cliente. Mas o fato é que, se todo mundo já está contando com essa subida de preço, a subida de preço é um resultado automático, né? É assim que funciona uma economia de mercado e é assim que funcionam as expectativas. Eu também queria dizer uma coisinha, o seguinte, que é claro que o Adriano... espero que ele não me conteste, mas é o seguinte: análises estatísticas mostram uma assimetria entre as commodities energéticas e as demais.
a evolução das commodities energéticas, elas afetam, têm efeito sobre as demais commodities. Isso é comprovado estatisticamente. Então, o que acontece com o preço da energia vai se transmitir para todas as outras commodities. E um terceiro ponto, Lorival, em 2006, eu estava na época no Banco Mundial e fiz uma visita, uma missão na Rússia, incluindo a República de Tatarstan, 2006. E o presidente da República de Tatarstan me chamou à parte para dizer que ele queria entrar em contato com brasileiros, porque ele estava convencido de que a República de Tatarstan poderia ser um grande produtor de soja. Bom, no começo do ano passado, a China anunciou um pacote monstruoso de dinheiro para a República de Tatarstan em troca de soja. Então, essa realidade já vem sendo costurada há um bom tempo. E é claro que, como bem disse o Marcos, há vários motivos para imaginar a Rússia caindo no colo da China e crescendo a interdependência. A gente vai explorar isso bastante, porque esse é um grande tema. Mas, Adriano, eu queria ver com você o seguinte. A União Europeia, 40% do gás que ela consome vem da Rússia. No caso da Alemanha, isso é 55%. Metade do gás liquefeito da União Europeia vem dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, há um movimento na direção de investir mais nas energias renováveis. A Alemanha tem se destacado nisso, né? E tem havido um barateamento dessas energias eólica e solar. Você destacou bem, e no caso da Alemanha houve um erro estratégico, é o mais claro que há, né? Quer dizer, depois de Fukushima, daquele acidente em 2011, a Angela Merkel abdicou da energia nuclear, isso seria até 2020. E no caso do carvão, até 2030, por causa dos compromissos aí com relação às emissões de gases do efeito estufa. Em que medida os Estados Unidos e outros parceiros podem fazer frente a uma eventual diminuição de fornecimento russo e em que medida as energias alternativas, as energias renováveis também podem apressar a sua participação na matriz energética? Olha, Lorival, eu acho que no curto prazo fica difícil você substituir o gás russo, né? Energia é uma coisa que você não substitui rapidamente uma fonte por outra. Então, o que eu acho que vai acontecer é elevação de preço. Você vai acabar destruindo demanda através de preços altos. E aí você vai conseguir caminhar na direção de um equilíbrio oferta e demanda. Então, eu acho que os preços da energia esse ano vão ficar muito altos. E eu concordo plenamente com o Otávio quando ele fala que o preço da energia acaba influenciando as outras commodities. A gente sempre fala, inclusive, que o petróleo é uma espécie de um preço diretor do mercado de commodities. A flutuação para cima e para baixo do petróleo, historicamente, sempre influenciou os preços das demais commodities do mundo. Então, o que eu vejo é uma Europa ainda dependente do gás russo por algum tempo. Essa questão das energias renováveis, a Europa tem sido um dos principais investidores. Agora, a energia renovável ela está se mostrando ainda que ela tem certas restrições. Lembra que a energia renovável ela tem uma característica de ser intermitente. Eu sempre falo que a energia renovável ela só gera quando a natureza permite. Então, recentemente mesmo a gente viu o Parlamento Europeu já reunido, antes da própria início da guerra Rússia-Ucrânia, já querendo classificar gás natural e energia nuclear como investimento verde. O que é isso? É já preocupado com o preço da energia e preocupado também com a confiabilidade. E o problema todo é que a energia renovável, com a intermitência que possui, não traz confiabilidade ao sistema elétrico em qualquer lugar do mundo. E a gente no Brasil também deveria prestar atenção nisso. A gente tem uma matriz elétrica brasileira muito refém do clima. A gente viu ano passado a questão da crise hídrica, como o Brasil ficou outra vez na beira de um apagão. E se a gente tivesse um pouquinho mais de térmicas a gás, a gente poderia trazer mais confiabilidade à matriz elétrica brasileira, da mesma maneira que a Europa está perseguindo isso, vai continuar perseguindo. O nosso problema aqui, volto a repetir, com o gás, é questão de falta de infraestrutura para trazer esse gás até o mercado. O governo está tentando fazer algumas medidas, como o próprio leilão que vai haver ano que vem, esse ano da Eletrobras,
para tentar dar mais confiabilidade à matriz elétrica brasileira. Por fim, eu queria dar um gancho aqui para o Marcos. Marcos, hoje, no ponto de vista do gás, a China já é uma grande parceira da Rússia, né? A Rússia conseguiu também, de maneira estratégica, quer dizer, implantar outro grande cliente para o gás dela, né? O principal cliente dela hoje continua sendo a Europa, mas recentemente se inaugurou um gasoduto em direção à China que transporta 100 milhões de metros cúbicos de gás por dia. 100 milhões de metros cúbicos de gás por dia é o consumo brasileiro, né? Então, essa aproximação energética através do gás natural da Rússia com a China já é uma realidade, não é? Que a gente tem que encarar dessa maneira. Então, a Rússia, volto a dizer, grandes números, quase 20% do PIB da Rússia é energia, é gás e petróleo. 70% das exportações é gás e petróleo. E quase 50% da receita é gás e petróleo. Então, eu acho que o Putin, no final das contas, ele pegou essa vantagem comparativa da Rússia e se preparou para essa guerra também, usando a vantagem comparativa dele em termos de grande produtor de petróleo e gás. Porque qualquer sanção que venha, sanção também de você cortar o óleo e o gás, vai produzir efeitos que a gente nem imagina. Imagina esse petróleo chegando a $150, $200. É viável isso? Pode ser, a gente não sabe quanto tempo vai demorar essa guerra, quais vão ser as consequências dessa guerra. Isso vai trazer um estrago no planeta, né, com a inflação explodindo, taxa de juros explodindo. Eu lembro bem, o segundo choque do petróleo, quando o petróleo dobrou de preço, naquela época também em função de um conflito, foi no Irã, né, a entrada do Khomeini no lugar do Reza Pahlavi. O que aconteceu? Inflação nos anos 80 e um grande choque de juros, né, Otávio? Promovido pelo Povo, que na época presidente do FED. E eu estou vendo esse cenário se repetir esse ano. Eu estou vendo a gente ter esse cenário repetido, né? Então é isso que a gente tem que entender. A Rússia é poderosa, a Rússia tem condições de enfrentar essas sanções e a proximidade dela com a China me parece estar cada vez maior. Raiz, antes de você fazer sua pergunta, só acrescentar uns números aqui em relação ao que o Adriano estava falando. Por favor, esse contrato claro. é de 10 bilhões de metros cúbicos por ano entre Rússia e China. A Rússia forneceu no ano passado 16 bilhões de metros cúbicos de gás. Então serão 26 bilhões com a construção de um novo gasoduto, o Power of Siberia 2, já tem o 1. O 1 é isolado, vai da Sibéria direto para a China. O 2, o plano é ser interligado com a Europa para fazer a concorrência. Porém, 26 bilhões. A Rússia fornece 84 bilhões de metros cúbicos de gás por ano para a Europa. Então, por aí você vê que ainda é incipiente essa tentativa de compensação, Thaís. Bom, é incipiente, mas a gente sabe, o Marcos conhece melhor do que acho que todos nós aqui, porque ele já esteve por lá, que esse crescimento da China ele é de uma hora para outra. Então, esses 26, 30 bilhões que você está falando, de uma hora para outra, vira 60, vira 100. É muito mais rápido do que o crescimento do gás na Europa. Marcos, quer fazer um complemento antes de eu te fazer uma pergunta? Eu quero sim, porque então, é o seguinte... Então vai. É super importante saber que até a guerra da Crimeia, até a invasão da Crimeia, a Rússia era grande importadora de agro do Brasil, principalmente carnes, né? Ela vinha comprando carne bovina, carne suína em grande volume, e ela tinha uma certa dependência em outras commodities também. Depois das sanções do episódio da Crimeia, a Rússia passou a dar subsídios fortes aos seus produtores, a incentivar o aumento da produtividade e se tornou autossuficiente e mesmo exportadora. E a China hoje está comprando carnes da Rússia e quer que a Rússia produza soja, porque hoje a China é extremamente dependente das Américas, Estados Unidos, Brasil e Argentina em soja. E ela quer diversificar em direção ao leste europeu e à Rússia. E a Rússia tem muita terra para ser ocupada. Eu diria que o leste europeu e a Rússia são os nossos maiores competidores no longo prazo. Por quê? Porque eles têm terra para expandir e porque a mudança do clima vai também trazer mais terras em regiões frias com possibilidade de produção. Então, dá para aumentar a produtividade, certo? Tem terra hoje, pode ter mais terra ainda lá na frente em função da mudança do clima. Portanto, a aliança potencial Rússia-Ásia e Rússia-China em particular é algo que a gente tem que olhar com muita atenção. Talvez seja a maior ameaça que possa vir desse conflito atual.
Marco, quero partir daí para falar sobre, voltar a falar um pouco aqui sobre a nossa dependência do fertilizante, porque o Brasil tem... Se tem um lugar, se tem um negócio no Brasil, um setor no Brasil que pode dizer, ao mesmo tempo que tem competitividade, tem produtividade, tem inovação, tem volume, tem ganho e tem uma participação importante na economia, é o setor do agronegócio. Quando nos deparamos com essa dependência dos fertilizantes, a gente dá de cara com algumas situações que passam, claro, a gente não tem as minas, os minerais necessários para fazer, mas também conversando com o Ministério da Infraestrutura, conversando com o Ministério da Agricultura, eu entendi que o Brasil também não tem capacidade logística de, por exemplo, se houver um gargalo em função, nas próximas 2, 3 semanas, em função do conflito, e todo o fertilizante que o Brasil importou acabar chegando ao mesmo tempo no Brasil, vai haver um gargalo logístico interno nosso aqui, o que pode acabar provocando a perda do momento correto do plantio, junto com esse fertilizante que ainda não chegou. Quer dizer, eu estou colocando todo esse quadro aqui para te perguntar qual o teu prognóstico sobre como esse perfil do agronegócio brasileiro, competitivo, produtivo, encara não só essa ameaça que você colocou, mas, ao mesmo tempo, aquilo que é problema nosso, né? Infraestrutura, logística, custo. Não tem mineral, aí já não tem muito como resolver, mas do resto, talvez a gente pudesse estar cuidando melhor, o que reduziria o risco. Então, queria ouvir o teu prognóstico sobre essa característica do agronegócio brasileiro diante dos riscos que você coloca. Bom, o fato é que as importações de fertilizantes cresceram na medida em que o agronegócio cresceu, certo? Nós importávamos 15 milhões de toneladas de fertilizantes em 2010, em 2021 nós fomos para 40 milhões de toneladas importadas, né? Portanto, é um fortíssimo crescimento que coincide também com a expansão de soja, de milho, de algodão, etc., em um sistema integrado de grande eficiência, certo? E a verdade é que nós somos menos eficientes na produção doméstica de fertilizantes em relação a países que têm jazidas e tecnologias muito avançadas. Uma das reações da ministra tem sido: vamos diversificar mais a possibilidade de importações. Tem outros países que podem suprir uma eventual falta da Rússia. A outra é: vamos incentivar a produção doméstica através de um plano nacional de fertilizantes. Mas a verdade é que, no curto prazo, nós não vamos conseguir solucionar esse problema, certo? Claramente, no curto prazo, a gente depende desses navios que estão chegando e depende da logística que existe hoje. A logística está melhorando muito, principalmente aquela de escoamento para dentro a partir dos portos, uma vez que nós temos, nesse momento, grandes ferrovias operando já, certo? Nós temos, por exemplo, a ferrovia Norte-Sul, que já está totalmente operacional, e estamos, nesse momento, alongando as ferrovias até o centro lá do Mato Grosso, que é o nosso estado mais importante. A gente tem que lembrar que esse fertilizante é o trem que volta, certo? Quer dizer, você desce lá com os grãos e sobe lá com fertilizantes, e há espaço suficiente, porque é óbvio que desce muito mais grão do que sobe de fertilizante, né? Então, eu não acho que a logística interna seja um problema real. O problema é o desabastecimento de curto prazo por eventuais bloqueios de navios, de portos, etc., que isso sim poderia prejudicar a próxima safra, a safra que vai ser plantada a partir do segundo semestre, aonde os insumos estão sendo adquiridos nesse momento. Otaviano, isso me surpreende um pouco, toda essa dependência em relação à Rússia, porque todo ano a gente se encontra lá no Marrocos, naqueles Atlantic Dialogues. Você é Senior Fellow do Policy Center for the New South, e isso é sustentado pelo potássio, fósforo ou os dois? Isso. Que são... Eu ia perguntar para o Marcos, em que medida o Marrocos pode ser Vamos chamar o Marcos para ir lá para o Marrocos para desfazer. Marrocos é bom em fósforo, não é isso? Fósforo, é 60% do mundo. Eu já estive lá também algumas vezes, tem uma empresa que chama-se OCP, que mantém esse grande esforço, e justamente eu acho que é uma alternativa fabulosa na parte lá de fosfatados, né? Mas a Rússia é muito importante com nitrogenados e cloreto de potássio, né? Então, vai depender de achar outras fontes pelo mundo afora, para não ficar tão dependente da Rússia, mas é uma dependência de 20%, 18%, 20% daquilo que a gente importa. É bastante, mas não é gigantesca, certo? Dá para encontrar outras fontes
E a outra coisa que pode tentar se fazer é um plano de se produzir aqui dentro, só que tem que ser economicamente viável. Ninguém vai botar dinheiro nisso se é por causa de um preço alto de hoje, certo? Qualquer empresário que for construir mais produção aqui no Brasil vai olhar o preço real e não esse preço de pico que a gente tem hoje. Lorival, só um minuto para eu dar uma informação aqui, antes de você fazer a sua pergunta. Na semana passada, ou retrasada, nós demos aqui na CNN a informação de que há já pronto, na mesa do presidente Bolsonaro, um plano nacional de fertilizantes. Foi um ano de discussão num grupo coordenado pelo Ministério da Agricultura. Conversei com pessoas que participaram desse grupo. A ideia é esse plano nascer por um decreto, mas é muito de longo prazo. A ideia é tornar o Brasil menos dependente, não autossuficiente, menos dependente em até 30 anos. E como me disseram técnicos do Ministério da Agricultura, o primeiro, vamos dizer assim, a primeira tarefa desse plano nacional é fazer um mapeamento geológico, é exatamente descobrir onde temos o minério ou os minérios e que minérios para fortalecer a indústria brasileira, mas para isso vai depender do capital privado para esse investimento. Lorival, Deixa eu só complementar, Thaís, que você colocou, que além do potássio e do fósforo, a gente precisa de gás como energia para fazer o fertilizante. Por que a Rússia é a maior produtora de fertilizante do mundo? Porque tem muito gás também. Além de ter fósforo e potássio, tem muito gás. E aqui no Brasil, toda a produção de fertilizante competitiva no mundo usa como fonte de energia o gás. A própria petroquímica hoje não usa mais nafta, usa gás natural. E o Brasil, outra vez, a gente tem gás, mas a gente não tem infraestrutura, por exemplo, para levar o gás do pré-sal para o centro-oeste, né? Então, isso é uma coisa que o Marcos colocou, e você também, quer dizer, uma coisa que a guerra aí, o conflito da Ucrânia com a Rússia está mostrando, é como é importante no Brasil a gente investir em infraestrutura. A infraestrutura no Brasil ainda é muito ruim, é muito precária. Então, esse conflito mostra como o Putin fez o dever de casa dele, investiu em infraestrutura, tanto para mandar gás para a Europa, quanto para mandar gás para a Rússia, para a China e outros produtos. Então, isso aí é uma lição, na minha opinião, que fica aqui para o Brasil, para esse governo e para os próximos que virão. Otaviano, vamos falar de cadeias de valor, né? A próxima onda de sanções provavelmente vai incluir os semicondutores que têm tecnologia americana embarcada, que são quase todos. É claro que nós vamos ter que fazer outro programa desse quando isso acontecer, porque isso vai ser uma opção nuclear. Mas fala pra gente do impacto sobre as cadeias de valor, do que já aconteceu e do que pode vir ainda. Um ponto também importante a acrescentar, creio eu, Lorival, é o seguinte: a Rússia também é hoje importante em platino, em níquel e em alumínio, tá certo? Que são metais importantes na transição energética. Então, isso evidentemente que pode também uma fonte de preocupação, porque a pressão sobre fontes alternativas vai crescer brutalmente. Sobre a preparação do Putin, olha, qualquer um de nós que acompanha por dever de ofício ou por interesse, como é meu caso, notou como desde 2014, gradualmente a Rússia foi se livrando das reservas em dólares, em euros e em libras esterlinas e foi crescendo a proporção de ouro nas reservas do Banco Central, né? E em moeda chinesa. De tal forma que é drástica a evolução na composição das reservas externas do Banco Central chinês, do Banco Central russo, buscando refúgio em ouro e China e Japão. Interessante, né? É claro que isso não dá uma cobertura completa para a China em relação ao que está acontecendo, mas para a Rússia, desculpem, mas o fato é que houve um planejamento do Putin, inclusive naquilo que diz respeito ao Banco Central. E semicondutores, você colocou um ponto-chave, né? A Rússia é altamente dependente de semicondutores, aquilo que produz de manufaturados que usam, né? É claro que isso vai ser uma grande oportunidade, um grande reforço para a China substituir o abastecimento de Taiwan, China, certo? Esse é um ponto central.
Otaviano, eu quero voltar com você. Nós estamos chegando no finalzinho. Eu vou pedir agora para a gente editar bem as respostas para conseguir ouvir os três aqui antes de acabar. Eu vou começar por você mesmo, Otaviano, porque eu quero saber do papel dos organismos multilaterais nesse processo. A The Economist, nesse fim de semana, traz uma matéria sobre a reflexão do papel do Fundo Monetário Internacional no pós-guerra, acudindo países que já haviam entrado numa situação muito frágil por causa da pandemia, e o Banco Mundial acudindo políticas públicas de economias que não conseguem fazer esse investimento. Então, queria um pouco a tua visão sobre os organismos multilaterais nesse processo. Olha, aí uma diferença importante, que é a seguinte: o Fundo Monetário é capaz de prover recursos de curto prazo, liquidez, né, para situações emergenciais, mas não é capaz de dar de financiamento de longo prazo que possa, digamos assim, basear a transformação. Aí seria mais para o Banco Mundial. Agora, hoje em dia, a proporção, o tamanho, o peso do Banco Mundial não é equivalente àquele que teve no passado. Então, é claro que digamos, o Banco Mundial pode financiar investimentos em infraestrutura, inclusive pelo braço do setor privado, mas o tamanho é limitado. Não dá para imaginar que é suficiente. Marcos, ainda bem que a dona Amada não tem padaria, mas o preço do pãozinho vai subir e de outras coisas também? Se tivesse, já tinha subido lá na barraca da dona Amada, o pão já ia estar mais caro. E o Otaviano está do lado dela, você viu, né? Para nossa decepção. É que ele mora em Washington, por isso. Olha, eu acho que o que a gente pode falar é que essa guerra ela traz mais volatilidade. Se o preço vai subir e ficar alto, certo? Que é o que você está perguntando, que é o que preocuparia a dona Amada e todos os consumidores mundiais, depende da duração dessa guerra, certo? Depende se ela vai estragar a infraestrutura da Ucrânia, se vai ter bloqueio de portos, qual é o nível de sanções, se essa história lá do SWIFT vai ser todo um desastre nas transações que envolvem a Rússia, certo? Então, acho que é difícil da gente dizer que esse pão vai continuar caro. A verdade é que ele já estava caro em função de outros fatores, como eu disse aqui antes, principalmente a questão de quebra de safra, geadas e outros problemas que a gente teve e que outros países também tiveram. Depois da pandemia, está tudo diferente, certo? A pandemia ela mudou bastante a geopolítica dos alimentos no mundo e a gente já tinha visto uma coisa surpreendente, quer dizer, apesar da pandemia, 2021 foi o melhor ano da exportação do agro brasileiro na história. Por quê? Porque a demanda internacional continuou firme, o câmbio ajudou. Então, já tinham muitos outros fatores. O que acontece agora é um fator adicional que ninguém esperava, que é uma guerra, e uma guerra que vai impactar algumas commodities específicas no agro. Eu diria principalmente trigo, milho e fertilizantes. São essas as três mais afetadas, um pouquinho a parte lá de açúcar também, porque tem a história lá do petróleo. É claro que, como foi dito lá pelo Adriano, o petróleo afeta tudo. Quer dizer, se a gente tiver um preço de petróleo a 120, a 140 dólares, não há o que não vá ser refletido por isso. Mas vamos imaginar que numa situação que isso não seja muito longo, o impacto está em poucas commodities. Se for longo, vai pegar vários outros produtos. Adriano, rapidamente, eu quero te perguntar o seguinte: se tem uma data para onde o brasileiro está olhando, porque está confiando que a nossa conta de energia aqui vai cair a partir de abril, maio, quando provavelmente deve acabar a tarifa da escassez hídrica. Essa crise energética nos coloca em risco diante disso ou não? Essa garantia de sairmos dessa bandeira escassez hídrica, ela se mantém e como é que o Brasil vai absorver essa crise energética lá fora? Olha, no caso do setor elétrico, a boa notícia é que veio a chuva, né? E a chuva fez com que você diminuísse o uso de termoelétrica, que são basicamente rodam a óleo e principalmente a gás. Então, essa é a boa notícia. Acho que em 2022 os reservatórios vão estar mais cheios, mas você vai ter que continuar rodando um pouco com gás. E esse gás está muito caro. Lembra que a Petrobras anunciou, na virada do ano, um aumento da molécula de gás de 50%. Então, da mesma forma que o Marcos falou, o trigo já estava caro, que a soja estava caro antes da guerra, no caso dos derivados de petróleo, de gasolina, do próprio gás natural, também já estava caro antes da guerra
da Rússia. A gente não tem um problema realmente de oferta crescendo numa velocidade menor que a demanda. Então, eu acho que esse ano, no Brasil, no caso do setor de energia, no setor elétrico vai ser um ano talvez mais tranquilo, em função da chuva, mas volto a dizer, a gente continua refém do tempo. Chega no final do ano, volta o susto outra vez se não chover. Agora, no caso dos derivados de petróleo, a situação é mais complicada, porque não sabemos realmente para onde vai a guerra, né? Agora, aquele negócio, se o petróleo for para $150, que eu espero que não vá, né? Mas aí você vai ter que apertar o botão da calamidade pública, né? Você vai ter que ter intervenção dos governos nos diferentes países, porque não dá para a população, para a sociedade, conviver com petróleo a $150. Absorver esse custo. Absorver esse custo. Para terminar, eu acho Exato. que gostaria de deixar aqui uma mensagem que é o seguinte: olha, essa guerra da Rússia com a Ucrânia mostra, né, que o Brasil tem uma semelhança com a Rússia, e a gente é potência agrícola e potência energética. A gente tem que usar isso, e a gente não está sabendo usar. Está usando bastante, né, o Marcos, a questão da potência agrícola, mas em termos de potência energética, nós estamos muito atrasados em usar, e há uma grande complementariedade entre essas duas coisas. Muito bem. Muito bom o debate. Quero agradecer aqui a presença de Adriano Pires, que é economista, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o Marcos Janck, que é professor de agronegócio global do INSPER, e o Otaviano Canuto, economista, foi vice-presidente do Banco Mundial e é membro do Senior of Policy Center for the New South, como disse o Lorival Santana. Obrigada a todos. E se você não assistiu o programa que a gente fez ontem, que foi sobre o impacto geopolítico dessa guerra na Ucrânia, pega aí o seu celular, a sua câmera, mira aí nesse QR Code e você vai ter acesso, então, à gravação desse programa, que foi muito bom também. Thaís. Obrigada, Lorival. Até já. Até já. É isso, informação e análise de qualidade aqui na CNN. Fazemos um rápido intervalo.